Para esta execução, inicialmente você utilizará agulha para crochê, eu aqui venho com a 2 milímetros, e o fio escolhido e aqui utilizado é o íris supremo na cor verde. Você, claro, poderá escolher uma outra cor à sua escolha. Separando o material e vamos iniciar a nossa execução. Inicie a sua execução com um cordão de correntinhas, trabalhando em fio duplo. Então, veja, eu faço todo o processo tô abrindo aqui, aqui, com 2 fios ao mesmo tempo. Então, trabalhando com fio duplo, você fará o cordão de correntinhas com o comprimento que você deseja obter de uma ponta da manga a outra ponta da manga. Então, por exemplo, você quer a manga no cotovelo. Você medirá de cotovelo a cotovelo, verá quantos centímetros dá e executará o seu cordão de correntinhas nesta medida. Após esta execução, você deverá, então, trabalhar a primeira carreira do seu cordão de correntinhas em pontos baixos. Então, eu passo a agulha pelo primeiro ponto, deixa só eu ajeitar aqui, belezinha. Então, veja, passe a agulha pelo primeiro ponto, puxe uma laçada para fora e com outra laçada, arremate tudo. Novamente, no próximo ponto, passe a agulha pelo ponto, puxe uma laçada e com nova laçada, arremate tudo. Vamos preencher, então, a primeira carreira com pontos baixos até o final desta primeira carreira. Ok. Após a primeira carreira de pontos baixos executada, você deverá fazer uma correntinha para virar o seu trabalho e virar o trabalho. Sobre o primeiro ponto, você deverá fazer um novo ponto baixo. Então, aqui está. Faça um cordãozinho com 4 correntinhas. Então, 1, 2, 3 e 4. Pule na base 3 pontos. 1, 2 e 3. No quarto ponto, faça um ponto baixo. Ok? Aqui está. Novamente, um cordão com 4 correntinhas. Então, 1, 2, 3 e 4. Lace. Pule na base mais 3 pontos. 1, 2 e 3. Passe a agulha pelo próximo, ou seja, passe a agulha no quarto ponto e faça um ponto alto. No mesmo ponto de base, execute mais 3 pontos altos. Então, aqui você vê que eu executo o segundo, agora o terceiro, lacei o quarto. Lace novamente. Pule na base 4 pontos. Então, 1, 2, 3 e 4. E no quarto, você fará novamente os seus pontos altos. Então, aqui, o primeiro, lace novamente. No mesmo ponto, o segundo, novamente. O terceiro, novamente. O quarto. Faça o cordão com 4 correntinhas. Então, 1, 2, 3 e 4. Vá na base e localize o quarto ponto. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Faça um ponto baixo. Novamente, 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Lace. E a gente começa novamente fazendo o gomo de pontos altos. Então, 1, 2, 3 e 4 pontos. Passe a agulha e inicie os seus pontos altos. A nossa primeira carreira, ela consiste nessa execução do início ao fim. Então, eu vou repetir este procedimento até eu encerrar a minha primeira carreira de ponto fantasia. Na verdade, esta já é a minha segunda carreira trabalhada, ok? Então, eu vou lá executar os meus pontos e depois eu volto aqui para continuar com vocês. Olha só, pode ser que aconteça isso com você, né? Então, você pode terminar em cordão de correntinhas a sua carreira.
Se isso acontecer, basta você laçar e, ao invés de prender com um ponto baixo, prender com um ponto alto. O motivo disto é para que você consiga manter a altura do seu trabalho. Caso contrário, ele vai começar a ficar torto. Mas, Ive, e se terminar em bloquinho de pontos altos? Tudo bem, faça os seus pontos altos normalmente, não há problema nenhum. Tá joia? Porque a altura será mantida. Bom, a segunda carreira de ponto fantasia, a terceira carreira, na verdade, do seu trabalho, deverá ser da seguinte maneira. Faça uma correntinha, vire o seu trabalho. Faça um cordão com 4 correntinhas, mas você já tem a primeira. Então, 2, 3 e 4. Prenda este cordão sobre o ponto baixo da carreira anterior com um novo ponto baixo. Aqui está. Novamente, 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Lace. Sobre o primeiro ponto alto do seu gomo de pontos altos da carreira anterior, comece novamente o seu gomo de pontos altos. Então, aqui eu tenho o primeiro sobre o mesmo. Eu faço o segundo sobre o mesmo. Faço o terceiro sobre o mesmo. Faço o quarto. Laço novamente e vou para o último ponto alto do próximo gomo. E lá vou eu fazer novamente o meu gomo de pontos altos. O primeiro, agora o segundo, agora o terceiro e agora o quarto. Sempre lembrando, todos partem do mesmo ponto de base. Cordão com 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Prendo-as com um ponto baixo sobre o ponto baixo da carreira anterior. E lá vou eu. 1, 2, 3 e 4. Lace. Sobre o primeiro ponto alto do ponto da carreira anterior, você começa novamente a fazer o seu gomo de pontos altos. Então, agora o segundo, laço o terceiro, laço o quarto. Olha lá, laço de novo, vou para o último, gente. E novamente 4 pontos altos. Bom, observe que os mesmos pontos feitos na carreira anterior, nas mesmas posições, se repetem nesta carreira. Então, assim, eu vou até o final desta minha carreira. E para iniciar a próxima, eu volto aqui para dar continuidade com vocês. Bom, a partir da terceira carreira de ponto fantasia, a ordem vai se inverter. Então, vai ficar da seguinte maneira. Você tem, então, gominhos, 2 carreiras com gominhos e o intervalo. Aonde é intervalo, vira gomo. E aonde está gomo, vira intervalo. Como que se faz isso? Vamos lá, então. Tenho o intervalo e preciso virar a carreira. Faço 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Viro. Essas 3 correntinhas já estão fazendo... dando a ideia de um ponto alto. Lace e no mesmo ponto de base, você vai trabalhar seus pontos altos. Então, aqui eu teria o segundo, agora eu teria o terceiro e agora eu teria o quarto. Laço novamente e antes do primeiro ponto alto, tem que ser antes, gente, passo a agulha... Começa a fazer ponto alto de novo. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Faço o meu cordão com 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Tá vendo o espaço entre os 2 gomos? Faço ponto baixo ali. Prendi. Olha lá a situação se invertendo. Olha o desenho se formando. E aí, eu continuo da mesma forma. Faça o seu cordão de 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Lace. E sobre o primeiro ponto, após o seu bloquinho de pontos altos, você inicia o seu novo grupo de pontos altos. Então,
o primeiro, laço e vou no mesmo ponto, hein? O segundo, laço e vou no mesmo ponto. O terceiro, laço no mesmo ponto. O quarto, olhe lá, olha o desenho se formando. Laço, pulo este intervalo e no ponto que antecede o primeiro ponto alto, faço o meu gomo de pontos altos. Então, o primeiro, o segundo, terceiro e quarto. Olhe só, olha o desenho, como fica legal. Continuando, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Prendo-a no intervalo entre os dois gomos de pontos altos. Ponto baixo para prender. Bom, gente, vocês já puderam perceber que há um intervalo entre gomos de pontos altos e a cada grupo de 2 carreiras de ponto fantasia, veja, a primeira carreira, a segunda carreira. Na terceira, eu inverto. Então, primeira carreira e segunda carreira de pontos fantasias são iguais. Terceira e quarta, inverte. Quinta e sexta, igual a primeira e a segunda. Percebeu? E assim você vai intercalando. Eu vou intercalar até quando, Ive? Bom, é o seguinte, da mesma forma que você tirou a medida de, por exemplo, cotovelo a cotovelo, ou 3/4 a 3/4 do outro braço, ou punho até o punho do outro braço, ou seja, a medida que você quer de um ponto até o outro da peça, você também precisará medir o contorno do braço. Então, o muque, né? Você vai pegar o muque e você vai medir quanto dá o contorno no braço, tá bom? Mediu, divide por 2. Então, vamos imaginar, deu 15 centímetros. 30 a volta, 15 a metade, né? Então, você vai trabalhar a quantidade de carreiras necessárias até que você obtenha os 15 centímetros aqui, ó, de altura. Aqui é comprimento, aqui é a altura, tudo bem? Então, eu vou trabalhar a minha até que eu obtenha a altura necessária para a metade do braço. Por que que eu tô falando de metade do braço? Porque eu farei 2 partes iguais. E para te mostrar isso, eu já tenho uma parte aqui feita. Ó, olha aqui a situação. Pera aí que eu vou abrir para você. Tá na metade, que é para eu conseguir, né, te mostrar. Ó, tá dobrado ao meio. Olha aqui a manga. Tá vendo? Olha lá, ó. Isso é a altura. Tá vendo? E vou abrir, hein? Aqui a parte de cima e aqui a parte de baixo. É o que nós vamos fazer. Nesse momento, a gente está fazendo isso aqui. O braço, tá vendo? Quando eu alcançar a altura desejada, eu paro e continuo fazendo somente aqui, que é, no caso, o tórax, né? Bom, aqui para mim, a altura que eu fiz, a quantidade de carreiras que eu fiz, foi a bastante para recobrir até a altura do seio, ou seja, a base do seio. Dali para baixo, eu vou trabalhar outro ponto. Preciso de 2 partes iguais a esta. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, eu vou lá executar o comprimento, né? Para que eu tenha isso aqui. Obtive, eu paro e volto para continuar com vocês. Uma vez que você tenha alcançado o comprimento desejado e necessário, você deverá cortar o fio, fazer um nó, para encerrar esta parte da execução. Na continuidade, o que vai acontecer é isto. Olha só. Aqui eu tenho a mesma coisa que eu fiz anteriormente, olha. Tá vendo? Olha aqui, ó. A mesmíssima coisa. Porém, já com o corpo
descendo na execução. Olha lá. Como é que eu faço para calcular isso? Bom, primeiro você precisa subtrair o que é manga dos dois lados. Então, imagine que você tenha a sua blusa até o cotovelo. É muito fácil de você calcular se for até o cotovelo, por exemplo. Basta dobrar ao meio, uma ponta a outra, assim, tá vendo aqui? Dobrei no meio. E dobrar mais uma vez no meio. Tô dobrando, peraí, ó. Dobrei em 4. 1, 2, 3, 4. As duas pontas são mangas. O restante é o tronco. Então, veja que realmente nessa divisão é isso que eu obtive aqui. Tá vendo aqui? Então, aqui é o tronco. O que vem pra cá é manga e o que vem pra cá é manga. Tá, eu não fiz desse jeito, Ive. Eu fiz com uma manguinha curta. Tudo bem. Então, imagine que a sua manga tenha 10 centímetros. Então, do ombro até onde a manga alcança, ela tenha 10 centímetros. Subtraia de toda essa extensão que você executou, 10 centímetros deste lado e 10 centímetros do outro lado. O que sobrar é a parte do tronco. Tudo bem? Ok, então uma vez que você já conseguiu subtrair, belezinha, você já sabe qual é a parte do seu tronco, nós precisamos dar continuidade na nossa execução. O que vai acontecer aí, e que eu não tenho como prever aqui, é o ponto em que você estará na hora de continuar a execução. Por exemplo, eu vou aqui dividir em 4, peraí que eu vou medir agora. Pronto, medindo. Então, eu tenho corpo, ó, é isso daqui o meu corpo. Isso aqui tudo. Aqui é manga e aqui é manga. Então, o meu corpo começa aqui, nesse gomo. Olha aqui. Esse é o meu gomo de início, tudo bem? Bom, o que acontece? Eu preciso trabalhar sempre acompanhando o desenho. Veja, eu tenho 2 gominhos de pontos altos aqui. Então, aqui eu já sei que nessa continuidade vão ser, né, os cordões de correntinha. Aqui eu terei isso, cordão de correntinha. E aqui eu terei o gominho de ponto alto. É isso que eu preciso agora me localizar, me situar para conseguir trabalhar mantendo o desenho. Eu vou virar novamente aqui meu trabalho, por isso que eu vou dobrar, porque senão eu não consigo trabalhar com vocês. Deixa eu localizar de novo o meio, porque eu tenho que trabalhar do lado certo. Então, aqui está. Ok, é aqui que eu preciso começar a trabalhar. Já com um pontinho na agulha, veja só, eu vou começar a trabalhar exatamente no meio das correntinhas. Eu não vou pegar a correntinha inteira. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou prender a agulha, belezinha aqui. Vou puxar o fio. Olha aqui. Eu vou fazer um ponto baixo. Pera lá. Aqui. Bom, no meio, eu teria a junção dos 2 gomos, né? Então, na verdade, aqui eu não vou fazer nada. O que eu vou trabalhar é 1, 2, 3 correntinhas para dar altura, porque aqui eu tenho que dar a altura do gomo de pontos altos. Eu laço e um ponto antes do gomo, eu trabalho o meu novo gomo de pontos altos. Então, aqui, o segundo ponto alto, novamente, no mesmo ponto, o terceiro ponto alto, e agora, para encerrar, claro, o quarto ponto alto. Este ponto alto faria parte de um gomo que estaria aqui. Eu estou trabalhando meio ponto, porque eu não tenho os 2 lados, é só da metade em diante. O que eu vou fazer? 1, 2, 3 e 4 correntinhas. Aqui no meio, faço o meu ponto baixo. Gente, é normal, como se eu estivesse trabalhando o meu ponto fantasia normalmente. 1, 2, 3 e 4 correntinhas. Laço um ponto após o gomo, no caso, né, da carreira anterior, eu começo o gomo desta carreira. Então, fiz o primeiro ponto alto, no mesmo ponto. Já estou fazendo o segundo. Peraí que eu vou puxar o fio. Agora, laço, faço o terceiro ponto alto.
Novamente, laço e faço o quarto ponto alto. Laço, porque eu continuo com ponto alto. Olha aqui onde eu estou, ó. Olha aqui as correntinhas. Agora é gomo de ponto alto. Fiz o primeiro. Do outro lado, antes do primeiro ponto alto da carreira anterior, começo a fazer o meu novo gomo. Então, o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto e agora o quarto ponto alto. Novamente, cordão de correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Prendo no intervalo com ponto baixo. 1, 2, 3 e 4. Laço. E após o último ponto alto, eu faço novamente ponto alto para esta carreira. Pera aí que tá ruim de pegar. Peguei. Pronto. Então, o primeiro ponto alto. Olha lá, o segundo ponto alto, agora o terceiro ponto alto e o quarto ponto alto sendo encerrado agora. Tá vendo? Olha aqui, ó. Olha essa carreira aqui que a gente tá fazendo. Tá vendo? Bom, é o seguinte, essa parte da execução também é assim. É muito o que você deseja. Eu trabalhei, deixa eu alargar aqui para poder te mostrar. Eu alarguei. Eu já larguei, agora eu vou mostrar o que eu executei, né? Ok. Eu executei deste lado, né? Nesta parte, até a altura na base dos seios. Então, é como se fosse uma mini blusa, né? Eu tô com a altura de uma mini blusa. Eu estou exatamente abaixo dos seios, ok? Essa é a altura que eu executei. Você aí, se quiser na cintura, trabalha mais carreiras, continua descendo. Se você quiser, não exatamente na cintura, mas um pouco abaixo, ainda mais abaixo dos seios, entre os seios e a cintura, trabalhe um pouco menos de carreiras ou um pouco mais de carreiras. Bom, enfim, é você que decide a altura dessa parte aqui. Eu vou trabalhar, claro, esta minha execução exatamente igual a esta. E quando eu obtiver a mesma altura, eu volto aqui, porque antes da gente começar a unir as duas partes, eu ainda tenho que fazer o acabamento desta parte aqui. Tá joia? Então, estou indo lá e é claro que já já eu estou de volta. Agora eu venho já com toda essa parte, veja só, costurada, uma manga, né? Olha aqui. Aí aqui é outra manga, ó. Costurada, tá vendo? Vamos pegar aqui a lateral. Olha aqui a lateral, ó. Também devidamente costurada. E a outra também está. O que a gente tem que fazer agora? Calcular a medida para deixar sem costura aqui na parte de cima, que é a passagem da cabeça, não é? Então, há uma abertura que deve ser deixada aqui. Como que você faz isso? Assim, eu vou dobrar as mangas para baixo, que é para você ter a visão perfeita do que é o corpo da peça, sem mangas. Então, você verá somente aqui, o corpo da peça, tudo bem? Esse tamanho deverá ser dividido em 4 partes. Então, imagine que você tenha 20 centímetros de uma ponta à outra. Imaginemos isto, ok? Você deverá deixar 5 centímetros aqui, nessa direção, lá em cima, na verdade, né? Costurado. E 5 centímetros do outro lado, do lado de cá, aqui em cima, costurados. O restante fica aberto, porque é a abertura, tudo bem? Isso que você vai calcular aí. Não tem como eu te falar, deixe 5 centímetros e 5, eu não sei qual é a extensão da sua peça. Então, você vai medir isso aqui e vai dividir em 4. A quarta parte deste lado você costura e a quarta parte deste lado você costura. O restante fica aberto. Claro que a costura deverá continuar seguindo este padrão. Você vai costurar da mesma forma lá em cima. Então, eu aqui
começaria pela base da minha manga, tá aqui, vou costurando, costurando, costurando. E quando eu chegar aqui, o que que eu tenho que fazer? Da manga pra cá, costuro só mais 5 centímetros, partindo do princípio que eu tenha medido aqui 20. Tudo bem? Mas se a sua estiver maior, serão mais centímetros aqui. Se a sua estiver menor, serão menos centímetros aqui. A mesma costura que você fizer deste lado, opa, você costura do lado de cá. Tudo bem? Tô indo lá, vou fechar as minhas partes de cima e depois eu volto aqui pra gente continuar. Após você ter feito todas as costuras, então veja, manga, manga, a parte de cima, aqui a abertura, né, ó, para o pescoço, e a parte de baixo, então, onde está o tronco, ok? Depois de tudo costurado, você deverá fazer uma carreira nas mangas, então, uma nessa manga e uma nessa manga, uma na abertura do pescoço e uma na base da peça, de pontos baixos. Só isso que você deve trabalhar. Uma vez feito, então, todas as carreiras de ponto baixo, veja aqui, olha só, aqui também, ó, uma carreira de ponto baixo. Na outra manga, você tem ponto baixo. E na base, você também tem, opa, aqui, uma nova carreira de ponto baixo. Você tem a opção de permanecer utilizando a mesma cor de fio ou você pode brincar com tonalidades. Eu aqui vou brincar com as tonalidades. Então, você pode pegar uma mudança de cor, olha aqui, ó, este tom um pouquinho mais claro, veja só, né? Ok? E você pode pegar mais claro ainda, se for o caso, olha lá, ó, tá vendo? Eu aqui trabalharei com este tom. Você aí não precisa realmente mudar de fio. Você muda se achar interessante. Caso contrário, mantenha a sua execução com o mesmo fio, a mesma cor. Eu já optando, então, pela segunda cor, né? Repare, olha, haverá um contraste aqui, né? Executarei os detalhes e o restante da peça, na verdade, com o outro tom. Mas eu volto a falar, se você não quiser usar outro tom, tudo bem, faça com o mesmo fio na mesma cor, tá bom? Então é o seguinte, olha, você deverá executar na parte de cima da sua peça, na abertura do pescoço, uma carreira de meio ponto alto. Então, aqui eu fiz um ponto baixo e faço uma correntinha para dar altura. Laço e continuo executando. Para cada ponto à minha frente, um meio ponto alto. Sempre respeitando a quantidade de pontos. Agora, eu não tenho mais que me preocupar com nenhum tipo de aumento. Nesta peça, na verdade, não é? A gente não tem muito essa preocupação e também não há diminuições a serem feitas. Então, aqui haverá uma carreira em outro tom, em outra cor, eu trabalhando com um tom mais claro do que eu estava anteriormente, de meio ponto alto. Ao encerrar esta carreira, eu volto aqui e nós continuaremos a execução juntas. Veja só, então feito já a minha carreira de meio ponto alto na parte de cima, então onde é o pescoço, eu deixo ali de lado e eu venho trabalhar a manga. Olha, o mesmo processo de execução para esta manga será usado nesta manga e também na base da sua peça. Então, o que nós vamos fazer agora será repetido por mais 2 vezes. Uma para a outra manga e outra para a base, a abertura de baixo da tua peça. Tá joia? Bom, novamente eu com o fio de outra cor, vamos colocar o ponto preso na nossa execução, vou fazer um ponto baixo. E como eu trabalharei pontos altos, eu preciso de 2 correntinhas. 2 correntinhas. Laço. Vou fazer para cada ponto que houver à minha frente um ponto alto. Gente,
Lá na parte de cima, aonde é a abertura para a cabeça, nós trabalhamos meio ponto alto. Para as mangas e também para a base da sua peça, o trabalho deverá seguir com pontos altos. Tá joia? Então tá, eu vou executar esta minha primeira carreira de pontos altos e depois eu retorno aqui para continuar a nossa execução com vocês. Vamos lá, então a primeira carreira com a mudança de cor em ponto alto executada, vamos iniciar a segunda carreira. Bom, logo de cara uma dica, você executará a quantidade de carreiras que te agradar. Se você quiser fazer 10 carreiras, tudo bem. Se você quiser fazer 2, 3, tudo bem. É você quem decide, tá joia? Por quê? Porque de agora em diante tudo se repete. Como que eu faço? Assim, ó. Vou fazer, assim que eu conseguir girar a agulha, eu faço 1, 2 e 3 correntinhas, porque eu preciso dar a altura para o meu ponto. Laço, a agulha está na frente do ponto, entre um ponto e outro eu tenho um espaço, passo a agulha por este espaço e volto ela para frente. Puxo uma laçada para fora e continuo a execução do meu ponto normalmente. Novamente eu laço, a agulha permanece na frente, eu vou lá para trás e volto para frente. Puxo uma laçada para fora e continuo a execução do meu ponto novamente, normalmente. Neste momento, eu teria o que seriam 3 pontos altos pegos pela frente. Laço e agora a agulha fica aqui atrás. Eu vou chegar mais perto, ó. Agulha na frente, agulha para trás. Tenho um espaço entre os pontos. Passo por ele e volto para trás. Puxo uma laçada para fora e continuo executando o meu ponto normalmente. De novo, laço, a agulha está lá atrás. Venho para frente, volto para trás. Puxo uma laçada, faço o meu ponto normalmente. De novo, laço, a agulha está atrás. Venho para frente, volto para trás. Puxo o ponto para fora e executo o ponto normalmente. Observem, tenho 3 pontos pela frente e 3 pontos por trás. E é assim que eu vou intercalar a execução da barra da minha manga. Eu vou executar pontos pegos pela frente e pontos pegos por trás, intercalando de 3 em 3, ok? Quantas carreiras isso, Ive? Como eu te disse, faz quantas você quiser. Você quer só uma? Você quer 2? Você quer 3? Você quer 10? Você quer, sei lá, enfim. Quantas você desejar é que você executará. O tamanho da manga, quem define é você, tá joia? A mesma coisa será feita para a outra manga e para a base da sua execução, tá joia? Bom, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou executar esta manga, eu vou executar a outra manga. Depois das mangas prontas, eu vou executar a base da minha peça e depois eu volto aqui, porque após você ter trabalhado os pontos em barra, né? Ponto barra 3x3, que é o que nós estamos fazendo, nós voltaremos para executar o detalhe final da peça, ou seja, é a última carreira sobre esta cor que eu estou usando agora. E eu volto a comentar. Se você estiver usando uma cor só, tudo bem, não tem problema não. Pode continuar tranquilamente. O importante é você executar a quantidade de carreiras que você deseja nas 2 mangas, na base da peça e voltar aqui para fazer o acabamento comigo. Então, olha só. Uma vez que você tenha acabado, inclusive, com a barra, você agora vai ter que trabalhar o acabamento. No acabamento, nós retornaremos a utilizar
o fio de cor mais escura. Aqui no meu caso, você tem que ver qual o seu caso aí. Bom, a minha sugestão é: trabalhe uma carreira com o fio da tonalidade usada anteriormente, exatamente como a carreira anterior, e encerre a execução. Então, aqui eu trabalhei 3 pela frente e 3 por trás, trabalhando então o ponto barra 3 por 3 com o fio de tonalidade escura, após ter executado a barra com fio claro. Tudo bem? Bom, é só trabalhar da seguinte maneira. Você vai pegar a sua agulha já com um ponto preso a ela e vai continuar a execução como se você não tivesse encerrado em momento algum. Então, eu escolherei um ponto qualquer, não tem ordem, é qualquer ponto. Você passará a agulha pelo ponto como se você estivesse trabalhando o ponto na continuidade. Vou fazer uma laçada, estou girando aqui o fio e eu vou prender o meu ponto na agulha. Ok, tá lá, o trabalho tá preso, tá? Uma correntinha, 2 correntinhas para dar a altura, laço. Tô ajeitando o fio aqui para ele não ficar na frente. E continuo trabalhando o ponto, mantendo o desenho que já vinha sendo executado anteriormente. Então, eu pego 3 pela frente, 3 por trás. 3 pela frente, 3 por trás. Como eu já vinha executando anteriormente. Uma vez feita essa carreira, pronto, acabou a sua execução. O seu trabalho, veja só, estará totalmente executado e com o detalhe na ponta da sua manga ou na ponta da sua barra. Além disso, não se esqueça que você tem aqui, ó, a abertura do pescoço. Neste caso, você não trabalhará o ponto barra, simplesmente fará uma carreira com o ponto baixo, como feito na carreira anterior. Joinha? Então tá. Eu te espero, eu te aguardo e te vejo na próxima.